Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, está mudando o jogo de como lidamos com conhecimento, produtividade e até criatividade. Estou falando dos grafos de conhecimento pessoais, ou, como vamos chamar aqui, os PKGs. A nossa conversa vai ser toda guiada por esta obra fundamental, Personal Knowledge Graphs, organizada por Ivo Velitkov e Georgiana Anadio, que reúne simplesmente a nata dos pesquisadores e desenvolvedores da área. E o nosso objetivo aqui é ir muito além da superfície, tá? Não estamos falando só de um aplicativo novo ou de um jeito diferente de organizar anotações. O que está em jogo é uma verdadeira mudança de paradigma. É uma proposta para a gente transformar aquela montanha de dados e informações que a gente acumula todo santo dia em uma rede viva, interconectada de ideias. A grande promessa que a gente vai explorar a fundo é que um PKG bem feito vai muito além de ser um simples depósito de coisas. Ele se torna de fato uma extensão da nossa mente, um parceiro de diálogo, sabe? Capaz de nos surpreender, de mostrar conexões que a gente nem imaginava que existiam. Então, preparem-se. Essa é uma jornada para entender não só uma tecnologia, mas uma nova forma de pensar e de aprender na era digital. E para guiar nossa exploração, eu montei um roteiro bem lógico, passo a passo, dividido em 6 grandes sessões. A gente começa com os fundamentos dos PKGs, para entender o problema que eles resolvem e o que eles são de verdade. Depois, vamos cavar fundo nas raízes teóricas, viajando lá para a filosofia da mente estendida e para o trabalho olha monumental de Niklas Luhmann. A terceira sessão vai ser dedicada a destrinchar as conexões que formam o grafo, que são a alma do negócio. Daí, a gente sai um pouco da teoria e vai para a prática, mapeando as ferramentas e o ecossistema que existem hoje. Na sequência, olhamos para o futuro, discutindo padrões abertos e a descentralização. E para fechar com chave de ouro, a gente explora a dimensão humana, pensando em como expandir essa ideia para além do texto, incluindo imagens, e para além do indivíduo, formando verdadeiras comunidades de conhecimento. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Antes da gente explorar a complexidade e o potencial gigantesco dos grafos de conhecimento pessoais, é fundamental a gente entender a razão de ser deles. Por que, afinal, num mundo que já está lotado de ferramentas de nota, de tarefas, de arquivos, por que surge essa necessidade de uma abordagem que é radicalmente diferente? O nosso foco nesta primeira sessão é exatamente esse: responder por que essa revolução é necessária e, claro, definir com toda a clareza o que exatamente é um PKG. Essa citação da doutora Ashley Faith, que abre o livro, é fantástica. Ela captura com uma precisão cirúrgica o grande paradoxo do nosso tempo. Pensem bem, a gente vive mergulhado num verdadeiro dilúvio de informação. A cada segundo, uma quantidade absurda de dados é criada. Só que essa abundância toda não virou necessariamente mais sabedoria ou mais conhecimento que a gente consegue reter. Muito pelo contrário, a gente enfrenta um fenômeno que podemos chamar de decadência digital. Nossas ideias, nossos aprendizados, nossas memórias digitais estão espalhadas, fragmentadas. Um pedaço está no e-mail, outro no WhatsApp, outro num documento na nuvem, nos favoritos do navegador, em dezenas de aplicativos de nota. Cada lugar desses é um silo, uma ilha isolada e, o pior, esses veículos de conhecimento, como a doutora Faith chama, ficam obsoletos. Formatos de arquivo morrem, empresas fecham, serviços são descontinuados e o conhecimento que a gente confiou a eles se perde, fica aprisionado. O problema, então, não é falta de informação, é a desintegração dela e a fragilidade dos lugares onde a gente aguarda. O Ivo Velitkov, um dos organizadores do livro, chama esse cenário que a gente vive hoje de primeira onda da computação pessoal. É um modelo que ele define como aplicativo cêntrico. O que isso significa? Significa que os nossos dados pertencem aos aplicativos. Nossos pensamentos no Google Docs são do ecossistema do Google. Nossas tarefas no Todoist são do Todoist. Para fazer essas ilhas de informação conversar entre si, a gente depende de integrações, de APIs que são complexas e muitas vezes quebram. E reencontrar uma informação vira um trabalho de arqueologia digital, não é mesmo? A gente precisa lembrar onde salvou aquilo para conseguir achar. A visão do PKG propõe uma virada de 180 graus, uma verdadeira inversão copernicana, um modelo dadocêntrico. Nessa visão, os nossos dados são o centro do universo. Eles ficam no formato aberto, padronizado, que a gente controla. E os aplicativos? Os aplicativos viram ferramentas que a gente usa, visitantes que atuam sobre os dados, mas não são donos deles. A ênfase muda completamente. Sai do lugar onde a informação está e vai para as relações entre as informações, que agora se tornam claras, explícitas, formando um tecido conectado de conhecimento.
Agora que o problema está bem claro, a gente pode finalmente definir o que é um grafo de conhecimento pessoal. A definição formal, que vem de pesquisadores como os Keyvelland e Balog, se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro pilar é a estrutura. Um PKG é um grafo. Isso quer dizer que os dados não são organizados em pastas e subpastas ou em listas, eles são nós, que são as ideias, os conceitos, e arestas, que são as conexões entre eles. Essa estrutura em rede é muito, mas muito mais flexível e mais parecida com a forma como o nosso cérebro funciona. O segundo pilar é o controle. O dono do PKG é o soberano absoluto dos seus dados. Isso quer dizer acesso total de leitura, de escrita e, o mais importante, o direito exclusivo de decidir quem mais pode ver aquelas informações. É uma resposta direta a essa perda de controle que a gente tem nos serviços de nuvem. E o terceiro pilar é o propósito. Um PKG existe, antes de mais nada, para servir ao seu dono. O objetivo é criar serviços super personalizados. Isso pode ser desde uma prótese para a nossa memória biológica até um assistente digital que entende o nosso contexto de vida e de trabalho de uma forma tão profunda que consegue gerar insights e automações que seriam impossíveis em sistemas genéricos. Muito bem, agora que a gente já firmou a base, o que e o porquê dos PKGs, chegou a hora de cavar mais fundo e buscar as raízes intelectuais dessa ideia. Um PKG não apareceu do nada, sabe? Ele tem fundamentos bem profundos na filosofia da mente, na ciência cognitiva e tem também precursores históricos incríveis. Nesta sessão, a gente vai explorar as duas grandes fontes de inspiração, a hipótese revolucionária da mente estendida e o sistema simplesmente impressionante do sociólogo Niklas Luhmann, o Zettelkasten. Durante boa parte do século XX, a ciência cognitiva foi dominada por uma visão chamada cognitivismo. A grande metáfora era da mente como um computador. A nossa cognição, o nosso pensamento, era visto como um processamento de símbolos que acontecia só dentro do cérebro, isolado do corpo e do mundo. Só que, nas últimas décadas, um novo paradigma, conhecido como cognição 4E, surgiu e ganhou muita força. Essa visão defende que a cognição é embodida, porque depende do nosso corpo e das suas interações com o mundo, situada, porque acontece sempre num contexto específico, seja ambiental, social ou cultural, e nativa, porque a gente não só recebe informação passivamente, a gente cria significado através da ação, e o mais importante para a nossa conversa de hoje, estendida. E essa ideia de cognição estendida foi brilhantemente formalizada na hipótese da mente estendida dos filósofos Andy Clark e David Chalmers, lá em 1998. O que eles dizem é algo radical. As fronteiras da nossa mente não terminam na nossa pele. Para ilustrar, eles criaram um experimento mental ótimo, com 2 personagens, o Otton e a Inga. A Inga quer ir a uma exposição num museu. Ela para, pensa um pouco, lembra o endereço, que está na sua memória biológica, e vai. O Otto também quer, mas ele tem Alzheimer. Então ele carrega um caderninho onde anota tudo que é importante. Para saber o endereço, o que ele faz? Ele consulta o caderno. A grande sacada de Clark e Chalmers é perguntar qual é a diferença em termos funcionais entre a memória da Inga e o caderno do Otton. E a resposta deles é nenhuma. O caderno do Otton não é só uma ajuda externa, ele é, de fato, parte do processo cognitivo do Otto. E se a gente pensa assim, um grafo de conhecimento pessoal nada mais é do que o caderno do Otto com superpoderes, uma parte ativa, dinâmica e funcional do nosso sistema cognitivo. E o mais incrível é que, décadas antes desses filósofos, um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann já vivia na prática essa realidade da mente estendida. Luhmann foi um dos acadêmicos mais produtivos da história, publicou mais de 70 livros e 400 artigos. E quando perguntavam o segredo da produtividade dele, ele dizia que não era o jeito dele, era o sistema dele, o Zettelkasten, que em alemão quer dizer caixa de fichas. Era o sistema com cerca de 90 mil fichas de papel guardadas em gaveteiros, mas com um detalhe fundamental. Elas eram intensamente conectadas entre si. Luhmann descrevia seu Zettelkasten não como um arquivo morto, mas como um parceiro de conversa, um alter ego que o surpreendia, que mostrava caminhos novos, que revelava conexões que ele não tinha visto. Essa descrição de um sistema que ganha vida própria é exatamente o que a gente busca hoje com os PKGs. Como diz o Velitkov no livro, o Zettelkasten de Luhmann foi, sem dúvida, o primeiro e mais bem-sucedido PKG da história. E a genialidade do sistema de Luhmann não estava na tecnologia, que era super simples, mas nos princípios por trás dela. Primeiro, a atomicidade. Cada ficha tinha uma única ideia, bem explicada e que fazia sentido por si só. Isso deixava as ideias fáceis de recombinar. Segundo, um sistema de endereçamento brilhante. Em vez de numerar 1, 2, 3, ele usava um sistema de letras e números que permitia criar galhos, ramificações infinitas.
Uma nota 21 podia ter uma filha 21A, que por sua vez podia ter uma neta 21A1. Ou seja, dava para inserir ideias novas em qualquer lugar da rede. Terceiro, o uso intenso de links explícitos, onde uma nota apontava o endereço de outra. Mas a verdadeira sacada de Lohmann foi o desacoplamento entre conteúdo e estrutura. Ele não organizava as notas em categorias fixas. A estrutura da sua segunda mente não era imposta de cima para baixo. Ela emergia de forma orgânica, de baixo para cima, a partir das conexões que ele criava. Ele focava em seguir um fio de pensamento, em explorar um problema e deixava a própria rede se organizar. E esses são, precisamente, os princípios que estão na base dos PKGs digitais de hoje. Bom, já entendemos o porquê dos PKGs e já vimos suas raízes teóricas, agora vamos focar no coração de qualquer grafo, as conexões, as arestas que ligam os nós do nosso conhecimento. Como é que a gente cria essas relações? Será que todo link é igual? E o mais importante, como é que a gente sai de uma rede caótica de links para chegar a um pensamento realmente organizado e rigoroso? Nesta sessão, a gente vai dissecar a anatomia das relações, usando como guia as ideias de Fabrice Galete. O Fabrice Galete nos dá uma classificação muito útil para a gente entender os diferentes tipos de links que existem num PKG. Ele divide em 3 categorias. Primeiro, as relações intencionais. Essas são as que a gente cria de propósito, de forma explícita e com o significado claro. Por exemplo, quando a gente cria um atributo como fonte para ligar uma nota a um livro. Elas são a espinha dorsal da organização formal do nosso grafo. Em segundo lugar, e talvez as mais comuns no dia a dia, vêm as relações semi-intencionais. O exemplo clássico são os wikilinks, aqueles colchetes duplos que ficaram famosos com ferramentas como o Roam e Obsidian. A gente cria esses links de forma mais intuitiva, quase sem pensar, quando a gente sente que 2 conceitos têm alguma coisa a ver, mesmo sem saber explicar direito o quê. E por serem fáceis de criar, eles ajudam a tecer uma rede bem densa de associações. E por último, temos as relações não intencionais, que são as mais interessantes. São conexões que o próprio sistema descobre para a gente, sem que a gente faça nada. Por exemplo, quando o nome de um conceito aparece numa nota, mas não foi linkado. Ou quando 2 conceitos aparecem juntos em várias notas, sugerindo que eles têm uma relação implícita. O Galete argumenta que a mágica acontece quando esses 3 tipos de relação trabalham juntos, gerando descobertas inesperadas, a tal da serendipidade. E essa capacidade de criar e descobrir conexões o tempo todo faz com que os PKGs superem uma crítica muito antiga e muito profunda feita à própria escrita. Lá no diálogo Fedro, de Platão, o personagem do Sócrates detona a escrita. Ele diz que um texto escrito é como uma pintura, parece vivo, mas se a gente faz uma pergunta, ele fica lá mudo, repetindo sempre a mesma coisa. Para Sócrates, a escrita era um meio morto, um monólogo congelado, que em vez de ajudar a lembrar, nos deixava com preguiça de pensar de verdade. O que o Galete sugere é que um PKG se comporta de um jeito totalmente diferente. Ele não é estático. Cada nota nova, cada link novo, reverbera pela rede toda, muda o contexto, faz novas conexões aparecerem e nos convida a fazer novas perguntas. Ele não fica em silêncio, ele responde, mostrando como uma ideia se conecta a dezenas de outras. E nesse sentido, ele se aproxima muito mais do ideal de diálogo do Sócrates. Ele se torna um pensamento que continua vivo, sempre em evolução. Só que uma rede muito densa de conexões também pode virar um caos, né? E para trazer ordem e rigor para essa rede, o Galete propõe o conceito de algoritmos do pensamento, ou AOTs. Calma, não pensem em algoritmo como algo de computador super complexo. Pensem mais como um modelo, um template, que guia o nosso jeito de pensar e de registrar as coisas. É como se fosse um andaime para o pensamento crítico. Em vez de simplesmente jogar uma ideia numa nota, um AOT nos força a estruturar essa ideia. Por exemplo, se a gente vai registrar uma alegação, o AOT pode criar campos automáticos para evidência a favor, argumentos contra, fonte da evidência. Ele funciona como um GPS para os pensamentos, que nos ajuda a navegar na complexidade e a construir um conhecimento bem fundamentado, separando o que é opinião, o que é hipótese e o que é uma conclusão bem embasada. É a camada de rigor científico aplicada sobre a rede flexível do grafo. Ok, com essa base teórica e conceitual toda bem estabelecida, chegou a hora de colocar o pé no mundo prático. Como é que esses conceitos todos, grafos, mente estendida, pensamento estruturado, viram ferramentas digitais que a gente pode usar hoje? Nesta 4ª sessão, a gente vai fazer um mapa desse ecossistema vibrante e crescente de aplicativos para PKG que o Ivo Velitikov chama de segunda onda do conhecimento digital pessoal. O cenário hoje, como Omis Baltes e Jorge Anadiotis analisam no livro, é de uma explosão de inovação. A gente pode agrupar as ferramentas em algumas filosofias diferentes.
De um lado, temos os editores que trabalham com arquivos de texto puro, em formato Markdown, como o famosíssimo Obsidian e o Logsec. A grande vantagem aqui é o controle total sobre os dados. São arquivos .md que ficam no nosso computador e a gente pode abrir com qualquer editor de texto. Do outro lado, tem ferramentas que nasceram na nuvem, como o pioneiro Roam Research, que foi quem popularizou os links bidirecionais. Elas sincronizam tudo perfeitamente, mas os nossos dados ficam nos servidores deles. E tem uma terceira via, com plataformas mais novas como o Tana, que tentam juntar a flexibilidade de um grafo com a estrutura de um banco de dados. A escolha entre elas envolve sempre um balanço. Dados locais ou na nuvem, é uma escolha entre controle e conveniência. Código aberto ou proprietário, é entre transparência e modelos de negócio mais tradicionais. E a força do ecossistema de plugins, como é o caso do Obsidian, pode transformar uma ferramenta simples em algo extremamente poderoso. Não há dúvida de que essas ferramentas da segunda onda são um salto gigantesco em relação aos aplicativos de anotação que a gente usava antes. Elas realmente colocaram o pensamento em rede ao alcance de milhões de pessoas. Mas a gente precisa ser honesto e reconhecer que elas não são a solução final. Existe uma armadilha aí. Mesmo nas ferramentas que usam arquivos locais como o Obsidian, boa parte da mágica, as buscas avançadas, os metadados, as visualizações, depende de códigos e plugins que só funcionam ali. Se alguém tentar pegar seu cofre de notas do Obsidian e abrir no Logseq, os links básicos vão funcionar, mas toda a funcionalidade avançada se perde. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que a gente não está só trocando os silos antigos e ruins da primeira onda por silos novos, mais bonitinhos e confortáveis, mas que no fundo ainda são silos? O risco do aprisionamento tecnológico, do vendor lock-in, ainda é bem real. Isso nos impede de ter uma soberania e uma durabilidade de verdade sobre os nossos dados. A resposta para essa armadilha da segunda onda, a solução para o problema do aprisionamento, está no que Velitkov e outros autores do livro chamam de terceira onda. Isso não é só uma melhoriazinha, não. É uma visão completamente diferente para o futuro dos PKGs. É uma visão que coloca a soberania dos dados, a interoperabilidade de verdade e a descentralização no centro de tudo. Vamos então explorar como seria esse futuro. A base filosófica dessa terceira onda é a abordagem data-centric, ou centrada nos dados. A gente já falou um pouco disso no começo, mas aqui a gente aprofunda. É uma inversão total do modelo atual. No mundo aplicativo-cêntrico, os dados vivem dentro dos aplicativos. No mundo dado-cêntrico, os dados vivem de forma independente, em formatos abertos e padronizados. E os aplicativos? Eles se tornam visitantes descartáveis, ferramentas que a gente usa para ver, editar ou analisar os dados, mas que não são donas deles. Uma boa analogia com a marcenaria. Um marceneiro pode usar um martelo, uma serra, uma lixadeira, cada um de uma marca diferente, na mesma peça de madeira. A madeira é o centro, as ferramentas são intercambiáveis. A visão da terceira onda é chegar nesse mesmo nível de fluidez com os nossos dados. Imagina só, escrever uma nota num editor, organizar essa mesma nota num quadro Kanban com outra ferramenta e analisar com uma terceira. Tudo operando sobre o mesmo dado, sem precisar exportar ou importar nada, porque o dado seria entendido por todas elas. E olha, isso não é ficção científica. As tecnologias para fazer isso acontecer já existem e vêm sendo desenvolvidas há muito tempo sob o nome de Web Semântica. O padrão principal aqui é o RDF, ou Resource Description Framework. Parece complicado, mas a ideia do RDF é simples. Descrever o conhecimento em pequenas frases de 3 partes: sujeito, predicado, objeto. Por exemplo, Niklas Luhmann foi autor de Zettelkasten. Essa estrutura simples, mas muito poderosa, cria dados que não são só legíveis por nós humanos, mas que são entendidas pelas máquinas. Um dos autores que mais defende isso no livro é o Martina Josevicius. Mas a visão mais radical de todas é a do Gregor Rosenauer, com o seu projeto Sen, um desktop semântico. A proposta dele é simplesmente acabar com a metáfora de arquivos e pastas e colocar a lógica de um grafo direto no sistema operacional. Nesse mundo, não existiria mais diferença entre um contato na agenda, um e-mail ou uma foto. Tudo seria um nó num único e gigantesco PKG local, tudo conectado. O nosso sistema de arquivos seria o nosso PKG. Seria o sonho do desacoplamento total. Chegamos à nossa última sessão, e aqui a gente vai expandir as fronteiras em 2 direções muito importantes. Até agora, nosso foco foi quase todo em conhecimento textual e na perspectiva de uma pessoa só. Mas um PKG de verdade precisa lidar com outras mídias e, talvez o mais importante, ele não precisa ser uma jornada solitária.
Vamos então explorar como podemos colocar imagens de forma inteligente nos nossos PKGs e como os nossos grafos individuais podem se conectar para formar um ecossistema social de conhecimento. A Margaret Warren, em seu capítulo, ataca um problema que quase ninguém dá atenção: as imagens. O jeito que a gente usa hoje, com palavras-chave, as famosas tags, é muito ruim. Se a gente coloca a tag pelicano numa foto, essa tag é ambígua. É um pelicano de verdade, um desenho, o nome de um barco? A solução que a Warren propõe é muito mais inteligente e usa os mesmos princípios da web semântica, as triple tags. Em vez de uma palavra solta, a gente descreve a imagem com uma tripla RDF. Por exemplo, esta imagem representa um pelicano. E o pulo do gato é que a palavra pelicano não é só um texto, é um link para uma página, como a da Wikidata, que define exatamente o que é um pelicano. Isso transforma a imagem, que era um objeto burro, num cidadão de primeira classe no nosso grafo, cheio de significado e super conectado. Isso permite fazer buscas que seriam impossíveis com tags, como "me mostre todas as fotos que representam aves aquáticas da América do Sul". E, finalmente, o que acontece quando os nossos PKGs individuais, as nossas mentes estendidas, começam a conversar entre si? Eduardo Ivanek, que também é conhecido como Flancian, apresenta o conceito do agora. O agora é um tipo de grafo de conhecimento social, um bem comum de conhecimento descentralizado que junta os grafos públicos de várias pessoas. E o jeito que ele funciona é fascinante. Se uma pessoa, no seu jardim digital, cria um link da página PKG para a página Niklas Luhmann, e outra pessoa no seu próprio grafo faz exatamente a mesma conexão, o agora percebe essas duas ações independentes. A partir daí, ele entende que existe uma conexão forte entre PKG e Luhmann e fortalece esse link no grafo social geral. É um jeito de construir conhecimento coletivo de baixo para cima, sem um chefe, sem uma autoridade central, baseado simplesmente no encontro de interesses e pensamentos de cada um. É a passagem do pessoal para o interpessoal, do grafo para um ecossistema de conhecimento. E assim, a gente fecha o círculo e termina nossa jornada pela obra de Velitkov e Anadyutis. A gente partiu do problema bem individual da sobrecarga de informação, vimos que a resposta, o PKG, é muito mais que uma ferramenta, é uma extensão da nossa mente, com raízes profundas na filosofia e em práticas históricas como a de Luhmann. Analisamos a anatomia das suas conexões, as ferramentas que existem hoje e sonhamos com um futuro de dados soberanos baseado em padrões abertos. E, por fim, expandimos essa visão para além do indivíduo, para as imagens e para o potencial da colaboração social. Isso nos deixa com uma reflexão final, talvez o mais importante de todas. Essa jornada do conhecimento, que começa de um jeito tão pessoal, parece que encontra seu propósito maior quando se conecta com o social. Ao interligarmos nossas mentes estendidas, não só com nossas próprias ideias, mas com as dos outros, será que não estamos no caminho para construir um bem comum de conhecimento que seja não só mais inteligente, mas talvez mais sábio, mais robusto e mais resiliente? A resposta, ao que tudo indica, está sendo construída agora mesmo, nó por nó, link por link, por uma comunidade crescente de pensadores em rede. Muito obrigado pela atenção de todos.